A maresia avançava como um sopro frio por Paraty, no Rio de Janeiro, deixando sal nas vidraças e um brilho opaco nos degraus de pedra. Em um escritório de advocacia apertado que cheirava a papel velho e lã úmida, Elisa Pereira, 46 anos, cabelo preso com um grampo torto, sentava-se com as mãos cruzadas no colo. O aquecedor estalava e sibilava. Lá fora, gaivotas gritavam sobre o porto. Dentro, o relógio na parede batia um ritmo constante e indiferente. Dr. Correia, o advogado, ajustou os óculos e leu a linha novamente. Para minha sobrinha neta, Elisa Pereira, deixo a gruta do velho contrabandista. Há caverna marinha sob a ponta do mar Bravo. Ouviu-se um bufo vindo do fundo. Gilberto Rocha, um incorporador de São Paulo com um relógio polido e uma voz como uma porta de veludo se fechando, estava encostado no batente. Uma caverna? Que apropriado! Ele murmurou, examinando as unhas. Combina com o resto das perspectivas dela, sombrias e inúteis. O rosto de Elisa esquentou. Ela pensou no apartamento alugado que cheirava a óleo de fritura e detergente, nos sapatos gastos que escondia debaixo da cama. Ouviu o arrastar de uma cadeira de alguém que se levantava para sair, o farfalhar de um casaco de grife, o perfume caro de dinheiro passando por ela. Você não terá muita utilidade para esse buraco, acrescentou Gilberto com leveza, a não ser que planeje morar com os caranguejos. O advogado pigarreou, mas a atmosfera da sala já havia mudado. Elisa sentiu o esmalte áspero do passarinho de cerâmica lascado em seu bolso. Era de sua mãe, um dia uma caixinha de música que caiu e nunca mais tocou. Ela o apertou até seus dedos doerem. Atrás do vidro da porta do escritório, o zumbido da lâmpada fluorescente do corredor vacilou e morreu. O que restou foi um silêncio pesado, do tipo que faz até as gaivotas pausarem no meio do grito. Um silêncio carregado com o peso do julgamento de outra pessoa. E um teimoso fio de indignação se apertando dentro dela. Elisa cresceu à sombra dos muros do porto, onde o sal se instalava em tudo. Latas de chá, gavetas de fitas, cantos de livros de oração. Seu pai morreu no mar quando ela tinha 11 anos. Sua mãe limpava pousadas até suas mãos racharem. Elisa largou essa escola cedo, casou-se jovem e, 2 anos depois, encontrava-se sozinha novamente, mãe solteira com uma filha e uma mala de contas. Trabalhava de manhã em uma padaria, sovando uma massa que cheirava a fermento e erva doce. À noite trocava lençóis em imóveis de temporada, abrindo janelas para expulsar o hálito viciado dos fins de semana de outras pessoas. Na prateleira da cozinha de seu apartamento ficava o passarinho de cerâmica, com a asa lascada e a chave enferrujada. Fora de sua mãe, o passarinho que um dia cantou uma fina canção de ninar. No dia em que caiu e quebrou, Elisa o colou cuidadosamente e sussurrou: "Nós vamos cantar de novo." Às vezes, quando o aluguel ameaçava afogá-la e o mofo florescia na parede do quarto, ela segurava o passarinho silencioso e se lembrava daquela promessa. Era sua esperança quebrada, pequena o suficiente para carregar. Marina, sua filha, de 11 anos, com sardas e cabelos emaranhados pelo vento, colecionava conchas e fados. "Mãe, você sabia que a maré aqui sobe mais alto que um homem?" dizia ela, mostrando um caramujo. Depois da escola, elas caminhavam pelas areias da praia, algas secas estalando sob os pés, o ar cortante com o cheiro de vinagre das barracas de peixe frito e o aroma limpo das algas. Dona Lourdes, a vizinha, lhes dava empadas quentinhas quando seu forno estava muito cheio. "Você vai ter sua chance, minha querida", dizia a Elisa, batendo em seu braço com as mãos enfarinhadas. Elisa concordava porque queria acreditar. Ela acreditava em pequenas coisas: pão fresco, trabalho honesto, a inclinação da luz sobre a água, razões para pensar que a vida poderia mudar. Até mesmo uma caverna poderia ser importante, dizia a si mesma, embora já pudesse ouvir a risada de Gilberto ecoando na pedra. Dr. Correia tossiu suavemente.
Há papéis para assinar, senhora Pereira. Elisa piscou, retornando ao escritório úmido, com seus certificados desbotados e o cheiro de chá frio. Sim, claro, murmurou, pegando a caneta que ele oferecia. O metal estava frio contra seus dedos. Ela assinou seu nome, 1, 2, 3 vezes. Cada assinatura parecia um pequeno ato de desafio. É um legado incomum, disse o advogado gentilmente, secando a tinta. Seu tio-avô era excêntrico em seus últimos anos. Ele era bom para mim, disse Elisa em voz baixa. Ele me contava histórias de contrabandistas quando eu era pequena. Dr. Correia assentiu. Sim, bem, a caverna é sua agora, embora eu não tenha certeza de qual uso prático. Obrigada, interrompeu Elisa, levantando-se da cadeira. As pernas de madeira rasparam no chão. Ela guardou a escritura dobrada na bolsa, sentiu o peso reconfortante do passarinho de cerâmica no bolso e se dirigiu para a porta. Lá fora, o ar do porto estava denso com sal e a pesca do dia. Gaivotas circulavam no alto, seus gritos agudos contra o céu cinzento. Elisa parou nos degraus, sua respiração formando pequenas nuvens no ar frio. Ela ainda podia ouvir as palavras de Gilberto, sombrias e inúteis, como uma farpa sob a pele. Um pescador acenou ao passar, redes jogadas sobre o ombro. Tudo bem, Elisa, ele chamou. Ela sorriu. Sim, Tomé, tudo ótimo. A mentira tinha um gosto metálico em sua língua. Ela não estava ótima. O aluguel estava atrasado, suas horas na padaria haviam sido cortadas e o mofo no quarto de Marina estava piorando. Mas agora ela tinha uma caverna, um buraco na terra que até o mar só tomava emprestado. Não era nada. Era algo que pertencia à sua família, que fora guardado para ela. Em uma vida onde tudo parecia temporário ou emprestado, até um espaço escuro poderia ser um começo. Ela partiu para casa, os paralelepípedos escorregadios sob seus pés tão familiares quanto as batidas de seu próprio coração. Em sua mente já planejava quando visitar a gruta do velho contrabandista, o que precisaria, lanternas, galochas, talvez o neto de Dona Lourdes que entendia de marés. A zombaria ainda feria, mas algo mais se agitava sob ela. Curiosidade e a mais tênue centelha de possibilidade. As notícias corriam rápido em Paraty. À tarde, o porto exibia sua novidade como um boato colorido. No balcão da padaria, uma cliente com sotaque paulistano pediu uma broa de fubá e acrescentou. Soube que você herdou uma caverna, querida. Que pitoresco. Na lavanderia, o vapor embaçava os vidros e alguém sussurrou. Pobre Elisa, abençoada com a escuridão. Os rostos divididos da cidade estavam por toda parte. Turistas de segunda casa saindo de SUVs pretos, moradores locais carregando redes e caixotes, gaivotas contornando ambos com a mesma fome. Os dedos de Elisa estavam duros de farinha, enquanto ela sovava a última fornada do dia. A cozinha cheirava a fermento e açúcar quente, um contraste reconfortante para o frio que se instalara em seus ossos após a leitura do testamento. Dona Sônia, a dona da padaria, olhou para ela com curiosidade evidente. Essa sua caverna é cheia de morcegos? Ela perguntou, deslizando uma assadeira de pães dourados para a grade de resfriamento. Eu ainda não fui lá, admitiu Elisa, socando a massa com mais força do que o necessário. Acabei de assinar os papéis esta manhã. Dona Sônia estalou a língua em simpatia. Ouvi dizer que aquele tal de Rocha fez uma cena. Não liga para ele, menina. Aquele homem constrói caixas de vidro para a gente que visita 2 vezes por ano e se acha daqui. Elisa conseguiu sorrir, embora a lembrança da zombaria dele ainda queimasse. Ela terminou seu turno com farinha nos braços e o cheiro de pão fresco agarrado em seu cabelo. A luz da tarde estava se esvaindo enquanto ela caminhava para a escola de Marina. As ruas estreitas lotadas de turistas segurando sorvetes apesar do frio. Do lado de fora dos portões da escola, as mães se reuniam em pequenos grupos, as vozes baixando à medida que ela se aproximava. Marina saiu correndo, o uniforme da escola torto, um papel na mão. Mãe, ganhei uma estrela dourada pelo meu desenho do farol.
Que maravilha, meu amor, disse Elisa, pegando a mão da filha. Me mostra quando chegarmos em Calais. Elas caminharam juntas pela orla, onde os barcos de pesca balançavam suavemente contra os muros de pedra. A maré estava baixa, expondo uma faixa de areia molhada salpicada de cascas de siri vazias e pedaços emaranhados de linha de pesca. A Bia disse que você ganhou uma caverna, disse Marina de repente, pulando para acompanhar o passo de Elisa. Uma de verdade, com contrabandistas e tesouro. Elisa suspirou. Claro que a Bia sabia. Sua mãe trabalhava no escritório do advogado. É só uma caverna do mar, Marina. Sem tesouro, eu acho. Só um buraco no penhasco que o tio Efraim me deixou. Podemos ir ver, por favor? Marina puxou sua manga, os olhos brilhando de excitação. Eu posso usar minhas galochas. Em breve, prometeu Elisa, embora não tivesse certeza de quando. Entre os turnos e a montanha de contas esperando em casa, encontrar tempo para explorar uma caverna inútil parecia um luxo que ela não podia se permitir. A semana se apertou ainda mais. As horas na padaria foram cortadas. Só até a temporada melhorar, garantiu Dona Sônia, sem encará-la. Uma carta com o selo da prefeitura alertava sobre os atrasos. 2 meses. A ameaça de despejo dobrada nas dobras do papel. Na trilha do penhasco, novas placas apareceram. Propriedade privada. Não ultrapasse. Gilberto havia cercado o caminho para a ponta do Mar Bravo, alegando preocupações com a segurança e futuras melhorias. Você vai me agradecer quando houver um mirante adequado, disse ele a Elisa no mercadinho, escolhendo azeitonas como se fossem pequenas moedas. Até lá, é melhor não ficar se metendo em buracos. É uma passagem pública, disse Elisa, com a voz mais firme do que se sentia. Há séculos. Gilberto sorriu, um brilho de dentes brancos demais para serem confiáveis. Os tempos mudam, minha cara. A prefeitura já aprovou meus projetos. Progresso. Sabe como é. Naquela noite, o vento parou e a umidade subiu. O apartamento delas, 2 pequenos quartos acima de uma peixaria fechada, parecia respirar o frio. Elisa ficou acordada, ouvindo o gotejar da torneira do banheiro, o tilintar abafado de garrafas lá fora, a respiração suave e regular de Marina. A notificação de despejo estava na mesa da cozinha, a impressão vermelha em negrito contra o papel branco. Antes do amanhecer, ela vestiu seu casaco de brechó e saiu com uma lanterna. A praia estava quase negra, o mar um animal lento e ofegante. A boca da caverna se abria, onde o penhasco se curvava para dentro, cheirando a iodo, pedra e velhas tempestades. Elisa se abaixou sob a fita de isolamento que Gilberto havia estendido na trilha, sentindo uma pequena onda de desafio. Isso, pelo menos, era dela. Ela entrou, sua luz capturando paredes molhadas, cracas como taxas sem brilho, um prego enferrujado, um pedaço de corda podre. A água pingava em algum lugar na escuridão, uma percussão paciente. A caverna se estreitava em direção ao fundo, onde o teto baixava e as paredes se aproximavam. Estava frio, mas não assustador. Um lugar que existia muito antes de seus problemas e permaneceria muito depois. Ela ficou parada até a respiração do mar se igualar à sua. A caverna mantinha seu próprio silêncio, mais antigo que qualquer insulto. Na face da rocha, sob uma película de algas, ela notou um arranhão tênue, uma estrela de 5 pontas e, ao lado, uma flecha apontando para uma fenda estreita. Isso despertou algo semi-esquecido, a história de seu avô sobre marcas de contrabandistas, a canção de ninar do contrabandista, que ele costumava cantarolar quando pensava que ninguém estava ouvindo. Um sinal, ou apenas um arranhão? Ela não sabia, mas pela primeira vez em dias, o silêncio não parecia derrota. Parecia uma respiração contida. A manhã chegou cedo demais. Marina sentou-se à mesa da cozinha comendo torrada, as pernas balançando sob a cadeira. Posso ir com você para a caverna hoje? Ela perguntou com a voz esperançosa. Depois da escola? Elisa pensou na flecha, na fenda na rocha.
Vamos ver, disse ela, limpando as migalhas do queixo da filha. Na padaria, Dona Sônia estava abatida. Vou ter que te liberar mais cedo hoje, Elisa, disse ela, sem encará-la. O movimento está fraco e com aquele lugar novo abrindo no porto. O estômago de Elisa se contraiu. Quão cedo? Agora, querida, só até as coisas melhorarem. Dona Sônia colocou um saco de pães do dia anterior em suas mãos. Para você e a Marina. Lá fora, o céu tinha a cor de água suja, o ar úmido contra sua pele. Elisa caminhou até o muro do porto e sentou-se observando os barcos, o saco de pães quente contra o peito. Uma gaivota pousou por perto, seu olho amarelo avaliando-a com um cálculo frio. 2 meses de aluguel atrasados, sem turnos na padaria. O trabalho de limpeza mal cobria as compras. E agora, Gilberto havia bloqueado o acesso à única coisa que ela possuía. O passarinho de cerâmica pressionava seu quadril, sua asa quebrada, um lembrete de promessas feitas. Ela pensou na flecha na caverna, na fenda que não havia explorado. Não havia outro lugar para ir senão para frente, mesmo que frente significasse a escuridão. Naquela tarde, ela buscou Marina mais cedo na escola. Vamos ter uma aventura, disse ela, fechando o zíper do casaco da filha contra o frio. A caverna? O rosto de Marina se iluminou. A caverna, confirmou Elisa, pegando sua mão. Nossa caverna. Elas seguiram pela trilha costeira, contornando as placas de propriedade privada e a nova cerca. O mar parecia próximo, resmungando contra o Recife. A boca da caverna esperava, escura contra a face cinzenta do penhasco. Juntas, elas entraram nas sombras em direção a quaisquer segredos que a escuridão pudesse guardar. O céu tinha a cor de chumbo e o mar parecia próximo, resmungando contra o Recife. Marina puxou a manga de Elisa. Posso ir, mãe? Por favor. Elisa hesitou, olhou para a placa de propriedade privada e depois para o rosto ansioso da filha. Fique perto, disse ela, e desceram, as palmas das mãos ásperas de sal. Dentro da caverna, o ar estava frio e úmido, um cheiro de moedas velhas e algas. A luz de suas lanternas vagou sobre a pedra coberta de cracas, até que Marina a viu, a estrela e a flecha, mais nítidas agora onde Elisa havia esfregado as algas. O que é isso? Sussurrou Marina, sua voz pequena na vastidão. Uma marca de contrabandista, talvez, disse Elisa, lembrando-se das histórias de seu avô. Eles costumavam trazer cachaça e tecidos por essas cavernas, evitando os fiscais. Marina traçou a estrela com a ponta do dedo. Como piratas? Mas como? Pessoas tentando sobreviver, disse Elisa, pensando em seus próprios pequenos enganos, dizendo na prefeitura que suas horas não haviam sido cortadas, escondendo as notificações de cobrança de Marina. Ali, sussurrou Marina, apontando para a fenda mal larga, o suficiente para uma criança. A abertura exalava frio. Eu consigo passar. Antes que Elisa pudesse protestar, Marina já havia se espremido, sua jaqueta prendendo e soltando com um ruído áspero. Aqui abre! Veio o chamado abafado. Elisa se agachou, o coração batendo forte. Pedras estalaram. 1 minuto depois, as mãos de Marina apareceram, passando um embrulho encerado envolto em oleado e amarrado com uma corda endurecida pelo tempo. Elas se ajoelharam no cascalho, onde a luz era mais favorável. A corda estalou e se desfez sob os dedos de Elisa. Dentro havia uma lata de biscoitos, a pintura verde craquelada e florescendo com ferrugem. A tampa ofereceu uma última teimosia, depois cedeu. Um sopro de anos aprisionados subiu. Tabaco, sal, papel. Por cima havia uma carta dobrada, as bordas amolecidas como veludo. Elisa leu a caligrafia em voz alta, com cuidado. Para a linhagem de Elisa, se o mar mantiver sua palavra. Efraim Pereira,
1937. Sob a carta, envolta em outra camada de oleado, havia uma tela, selada com piche áspera, cheirando fracamente a óleo de peixe e tempo. Elas a desenrolaram com as mãos trêmulas. A pintura era do porto que conheciam. Barcos como besouros, casas empilhadas, um horizonte torto, o mar como memória e músculo. Na parte inferior, arranhada com um prego, uma assinatura. A Viana. Com ela, havia uma escritura, seu pergaminho amarelado, detalhando a propriedade do refúgio do pescador, incluindo direitos à faixa de areia e a quaisquer remanescentes de naufrágios e bens sob guarda. A respiração de Elisa embaçou o ar. Marina tocou a tinta como se fosse uma bochecha quente. Entre seus dedos, a esperança deixou de ser uma ideia. Tornou-se peso, textura, prova. A respiração da caverna mudou e, pela primeira vez, pareceu uma bênção. Quem é a Viana? Perguntou Marina, o dedo pairando sobre a assinatura. Elisa balançou a cabeça. Não tenho certeza, meu amor. O nome puxava a borda de sua memória, algo que seu avô mencionara uma vez, sobre um pescador que pintava o que via em sua cabeça em vez de com os olhos. Elas embrulharam tudo cuidadosamente, da maneira como fora preservado. Lá fora, a luz estava se esvaindo, o mar escurecendo para anil. Elisa escondeu o embrulho sob o casaco, protegendo-o enquanto subiam a trilha do penhasco. A placa de propriedade privada olhava para elas, mas pela primeira vez sua ameaça parecia vazia. Naquela noite, depois que Marina adormeceu, Elisa espalhou a escritura na mesa da cozinha, sob a luz trêmula do teto. A linguagem jurídica era densa, mas certas frases se destacavam. Em perpetuidade, direitos dos descendentes, acesso comum mantido. Ela leu a carta novamente, a caligrafia apertada de seu tio-avô falando através das décadas. A pintura pertencia ao meu amigo Alfredo, que a deu em troca de um porto seguro em tempos difíceis. Pode se tornar valiosa um dia, mas o verdadeiro tesouro é o conhecimento de que nossa família manteve a fé no mar e naqueles que trabalham nele. Elisa tocou o passarinho de cerâmica na prateleira. Sua asa lascada um conforto familiar. Alfredo Viana. O nome circulou em sua mente até que o reconhecimento surgiu. O pescador-pintor, cujo trabalho agora estava pendurado em galerias, cujas representações ingênuas de barcos e portos haviam se tornado procuradas por colecionadores. Poderia ser o mesmo homem? O mesmo Alfredo? Amanhã trouxe um sol fraco e um propósito. Elisa levou Marina para essa escola, depois continuou até a biblioteca, um prédio de pedra que cheirava a poeira e lustra-móveis. A bibliotecária, senhora. Pascoal ergueu os olhos de sua mesa com leve surpresa. Elisa Pereira! Não te vejo aqui desde que usava Maria Chiquinha. Preciso de uma informação, disse Elisa em voz baixa, sobre Alfredo Viana. As sobrancelhas da senhora. Pascoal se ergueram. O pintor? Uma celebridade local agora, não é? Embora tenha morrido pobre, como um rato de igreja. Ela levou Elisa a uma prateleira de livros de história local. Tente este aqui, Tem um capítulo inteiro sobre ele. O livro confirmou o que Elisa começara a esperar. Alfredo Viana, pescador que se tornou artista, cujo trabalho era agora colecionado por museus e patronos ricos. Suas pinturas, antes trocadas por comida ou abrigo, agora atingiam preços que a deixavam tonta só de pensar. Ela anotou um nome: Doutor Henriques, curador do MAM do Rio de Janeiro, e fechou o livro com as mãos ligeiramente trêmulas. Lá fora, o porto estava movimentado com barcos descarregando a pesca da manhã, o ar cortante com cheiro de peixe e diesel. Elisa discou o número da galeria de um orelhão, deixando uma mensagem com uma recepcionista que pareceu cética quando ela mencionou ter um possível original de Viana.
O Dr. Henriques entrará em contato se estiver interessado, disse ela, seu tom sugerindo que isso era improvável. De volta ao apartamento, Elisa desenrolou a pintura novamente, estudando-a sob a luz dura da cozinha. O porto era inconfundível, embora representado na perspectiva plana da memória em vez da visão. As cores estavam desbotadas pelo tempo, mas ainda vivas. Mar azul escuro, barcos vermelho ferrugem, casas de paredes brancas subindo a colina. Não era bonito em nenhum sentido convencional, mas continha algo que fazia seu coração doer. Verdade, talvez, ou a simplicidade de uma vida vivida perto dos elementos. O telefone tocou naquela tarde, assustando-a. A voz do doutor. Henriques era rápida, mas não rude. Senhora Pereira? Entendo que acredita ter uma peça de Viana. Poderia descrevê-la? Elisa fez o seu melhor, sentindo-se inadequada para a tarefa. Como explicar a maneira como a pintura a fazia se sentir, como se estivesse vendo sua cidade através dos olhos de alguém que a amava sem pretensão? Interessante, disse ele quando ela terminou. E você diz que veio com procedência? Uma carta? Sim, confirmou Elisa. Do meu tio-avô, Efraim Pereira. Ele mencionou tê-la recebido diretamente de Alfredo. Houve uma pausa. Gostaria de vê-la, se possível. Amanhã de manhã? Naquela noite, Elisa sonhou com a caverna. Não escura e ameaçadora, mas iluminada por dentro por uma suave fosforescência. No sonho, as paredes sussurravam histórias de resistência, de tesouros escondidos não por ganância, mas para segurança. Ela acordou com o som da chuva na janela e o corpo quente de Marina aninhado ao seu. A galeria estava silenciosa quando chegaram, a recepção cheirando a tinta fresca e café. Dr. Henriques era mais jovem do que Elisa esperava, com olhos gentis por trás de óculos de aros de tartaruga. Ele desenrolou a pintura com mãos cuidadosas, sua expressão mudando de interesse educado para algo mais agudo. Meu Deus, murmurou ele, virando a tela para captar a luz. Isso é extraordinário. A pincelada, a composição, Viana clássico do início antes que os negociantes o descobrissem. Ele olhou para Elisa, os olhos brilhando. Onde você disse que encontrou isso? Numa caverna, soltou Marina antes que Elisa pudesse responder. Nossa caverna, com uma estrela e uma flecha na parede. Dr. Henrique sorriu para ela. Uma verdadeira caça ao tesouro, então. Para Elisa, ele acrescentou. Isto é significativo. Qualidade de museu. A carta e a escritura fornecem excelente procedência. Com sua permissão, gostaria de autenticá-la formalmente. Elisa pensou na notificação de despejo, no emprego perdido na padaria, na zombaria de Gilberto. O que isso significaria? Perguntou ela, a voz firme, apesar da esperança borbulhando por dentro. Significa, disse o doutor. Henriques gentilmente, que sua vida está prestes a mudar. As notícias se espalharam mais rápido que gaivotas em cima de peixe frito. No final da semana, o salão comunitário cheirava a capas de chuva e chá, enquanto os vizinhos lotavam as fileiras, os rostos brilhando de curiosidade. No palco, o doutor. Henriques Dumam ajustou o cachecol e falou sobre Alfredo Viana, o pescador-artista cuja obra vivia entre o mar e o sonho, cujas pinturas, raras, cruas, eram prêmios no mundo da arte. Ele ergueu a tela selada com piche sob luzes cuidadosas. Suspiros se moveram como uma onda pela sala. Autêntica, disse ele suavemente. E significativa. Elisa sentou-se na terceira fila, Marina ao seu lado, ambas usando suas melhores roupas. Ainda gastas nas bordas, mas limpas e passadas. Dona Lourdes deu um tapinha na mão de Elisa, a palma quente e reconfortante. O prefeito acenou de seu assento perto da frente, sua indiferença usual substituída por um interesse atento. Alfredo Viana pintava de memória, não de observação, continuou o doutor.
Henriques, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Sua obra capturou para ti como era, um porto de trabalho, não um cartão postal de férias. Esta peça em particular data de seu período inicial, antes de ser descoberto por artistas do Rio. A procedência é excepcional, um presente direto para Efraim Pereira, documentado e preservado. Elisa sentiu-se estranha ao ouvir o nome de sua família ser pronunciado com tanto respeito. Durante toda a sua vida, Pereira esteve ligado a coisas pequenas: contas da prefeitura, uniformes de segunda mão, o menor apartamento do bloco. Agora, ecoava contra as vigas de madeira do salão, carregando o peso da história e de uma fortuna inesperada. Gilberto Rocha estava perto da saída com o maxilar tenso. Ele havia enviado uma carta naquela manhã oferecendo a Elisa uma modesta taxa de descoberta, em troca de gerenciar as complexidades dos direitos costeiros e da venda, uma tentativa educada de comprar seu silêncio. Elisa carregava a carta dobrada no bolso, o papel aquecido por sua palma. Seus olhos se encontraram através da sala. Os deles se estreitaram ligeiramente antes que ele desviasse o olhar. O valor da pintura é significativo, dizia o doutor. Henriques, mas talvez mais importante seja a confirmação da escritura encontrada com ela. Os direitos costeiros do refúgio do pescador, incluindo a caverna e a faixa de areia. Tais direitos são cada vez mais raros e valiosos. Um murmúrio se espalhou pela sala. Marina apertou a mão de Elisa, seus pequenos dedos apertados de excitação. A prefeitura precisará analisar os documentos, é claro, disse o prefeito, ajeitando a gravata. Já existem planos de desenvolvimento aprovados. A escritura antecede quaisquer acordos modernos, interrompeu o doutor. Henriques gentilmente. E foi continuamente mantida pela família Pereira. A jurisprudência favorece fortemente os direitos originais. Após a reunião, os vizinhos se aglomeraram em volta de Elisa, as vozes se sobrepondo como ondas. Sempre soube que você tinha sangue bom, menina. Seu avô estaria orgulhoso. Aquele tal de Rocha não vai mais bloquear a trilha, vai? Elisa sorriu e acenou com a cabeça, sentindo-se ao mesmo tempo vista e estranhamente invisível, como se estivessem olhando para uma versão dela que acabara de nascer. Apenas a mão de Marina na sua parecia real, uma âncora na paisagem mutável de sua vida. Lá fora, o ar da noite estava frio e claro. Estrelas pontilhavam a escuridão acima do porto, onde as luzes dos barcos de pesca balançavam suavemente. Gilberto se aproximou, seu sobretudo de cachemira abotoado contra o frio. Senhora Pereira, disse ele, a voz cuidadosamente neutra. Um momento. Elisa hesitou, depois acenou para Marina. Espere nos degraus, meu amor. Não vou demorar. Gilberto esperou até que estivessem sozinhos. Uma descoberta extraordinária, disse ele, o sorriso não alcançando completamente os olhos. Você deve estar se sentindo muito sortuda. Sempre foi do meu tio-avô, respondeu Elisa. Ele guardou para nós. Sim, bem, Gilberto pigarreou. Espero que tenha recebido minha carta. Minha oferta continua de pé. Uma soma razoável pela pintura e pelos direitos. Limpo, simples, sem complicações legais. Você poderia se mudar para um lugar mais adequado para a Marina. Escolas melhores, aquecimento adequado. A implicação pairava no ar entre eles, que a vida dela era insuficiente, que o melhor resultado seria escapar em vez de transformar. Algo endureceu no peito de Elisa. Agradeço a sua preocupação, disse ela, mas vou ficar com a pintura e os direitos. A trilha permanece aberta. O sorriso dele afinou. Acho que você não entende as complexidades envolvidas. Permissões de desenvolvimento, regulamentos municipais, pode ficar muito complicado. Minha oferta a protege de tudo isso. Me protege? Repetiu Elisa, a palavra com gosto amargo. Da mesma forma que sua cerca protegeu o acesso a uma terra que minha família possui há gerações. Um rubor subiu pelo pescoço de Gilberto. Seja razoável, senhora Pereira. Você não está equipada para lidar com o que vem a seguir.
Os advogados, as negociações. É um mundo diferente. Naquele momento, Elisa o viu claramente, não como o incorporador polido e confiante que a fizera se sentir pequena no escritório do advogado, mas como um homem acostumado a soluções que o dinheiro podia comprar, desconfortável quando confrontado com algo que não podia ser comprado. Agora é o meu mundo também, disse ela simplesmente, e se virou. Naquela noite, Elisa sentou-se à mesa da cozinha, depois que Marina adormeceu, o cartão do doutor. Henriques apoiado no saleiro. O curador havia mencionado valores que faziam suas mãos tremerem. Fundos de aquisição de museus, colecionadores particulares ansiosos por obras autenticadas de Viana. O suficiente para garantir o apartamento, pagar as dívidas, criar uma pequena rede de segurança. Mas era a escritura que ocupava seus pensamentos. O papel amarelado com sua linguagem formal, conferindo direitos que sua família possuía, mas havia esquecido. Direitos que garantiam o controle sobre a caverna, a faixa de areia, a trilha que Gilberto havia cercado. Direitos que poderiam moldar não apenas seu futuro, mas o caráter do lugar que ela chamava de lar. A reunião do Conselho Municipal estava marcada para segunda-feira. As permissões de desenvolvimento seriam revistas, os planos de Gilberto examinados contra sua reivindicação. Haveria argumentos sobre progresso e preservação, sobre quem tinha o direito de determinar o futuro de Paraty. Elisa tocou o passarinho de cerâmica, traçando sua asa lascada com a ponta do dedo. Por anos, ela se moveu por Paraty como um fantasma, presente mas comum, servindo em lojas e limpando imóveis de temporada, observando enquanto a cidade que conhecia era lentamente transformada em um lugar onde ela não podia mais viver. Os cantos familiares e as pedras gastas substituídas por varandas de vidro e madeira clara, o cheiro de peixe e algas dando lugar a café e velas perfumadas. Agora ela tinha uma voz, inesperada e despreparada, mas sua, no entanto. O conhecimento disso enviou um arrepio por ela. Parte medo, parte estranha euforia. De manhã, ela levou Marina para essa escola e continuou até a padaria de Dona Sônia. O cheiro familiar de fermento e açúcar quente a envolveu quando ela entrou. Elisa! Chamou Dona Sônia, com os antebraços empoeirados de farinha. Acabei de saber da novidade. Uma pintura de verdade, é? E direitos sobre a caverna. Parece que sim, disse Elisa, sentindo-se constrangida sob o olhar da mulher mais velha. Dona Sônia limpou as mãos no avental. Sempre disse que você ia se ajeitar. Vai querer seu emprego de volta? Sem ressentimentos, se não quiser. A pergunta pegou Elisa de surpresa. No turbilhão da descoberta, ela não havia pensado tão à frente. Em uma vida onde as escolhas poderiam ser possíveis, onde a necessidade não ditava cada decisão. Ainda não sei, admitiu ela. Tem a reunião na prefeitura na segunda-feira. Até lá, tudo parece incerto. Dona Sônia assentiu. Aconteça o que acontecer, você mereceu um pouco de sorte. Aquele tal de Rocha está numa situação difícil. Veio aqui esta manhã falando sobre obstrução do progresso e limitações locais. Comprou 6 empadas e não comeu nenhuma. Ela riu. Alguns problemas não podem ser resolvidos com dinheiro, não é? Lá fora, o porto estava acordando, barcos descarregando, portas de café se abrindo, gaivotas discutindo por restos. A cidade parecia ao mesmo tempo familiar e nova, como se Elisa a estivesse vendo através de 2 lentes ao mesmo tempo. A Paraty que sempre conheceu e a Paraty que ela poderia ajudar a moldar. O peso dessa possibilidade se acomodou em seus ombros como um manto, pesado, mas não sem calor. Segunda-feira chegou com um céu de ardósia lavada e um mar que resmungava contra o muro do porto. A Câmara Municipal cheirava a lustra-móveis e casacos úmidos, enquanto as pessoas entravam sacudindo gotas de chuva dos guarda-chuvas e baixando as vozes para murmúrios respeitosos. Elisa sentou-se na primeira fila. Sua melhor blusa abotoada, até o pescoço,
a pasta contendo a escritura e a carta de Gilberto no colo. Dr. Henrique acenou do outro lado do corredor, sua presença uma garantia silenciosa. O prefeito Pimentel deu início à reunião, a batida seca do martelo cortando o zumbido da conversa. Estamos aqui para discutir os planos de desenvolvimento para a ponta do Mar Bravo à luz de descobertas recentes. Seu olhar passou por Elisa e voltou para suas anotações. O senhor Rocha apresentará seu caso primeiro, seguido pela senhora Pereira. Gilberto se levantou, impecável em um terno de carvão, que provavelmente custou mais do que o aluguel mensal de Elisa. Ele clicou em um controle remoto e imagens apareceram na tela atrás dele. Renderizações arquitetônicas de apartamentos com paredes de vidro, um centro de visitantes elegante, caminhos ladeados por iluminação de bom gosto. Progresso e preservação podem coexistir, começou ele, a voz suave como mel derramado. Meu empreendimento traz o investimento necessário para Paraty. Empregos, turismo, aumento do valor dos imóveis. O mirante, na verdade, melhorará o acesso público à costa, tornando-o mais seguro, mais acessível. Ele fez uma pausa, permitindo que as imagens falassem. Linhas limpas, vistas desobstruídas, um futuro sem escamas de peixe, ou ferrugem, ou a bagunça inconveniente da vida de trabalho. Quanto à suposta escritura, continuou ele, com uma nota de pesar na voz. Nossa equipe jurídica tem preocupações sobre sua validade. O documento parece autêntico, mas pode não cobrir as áreas específicas em questão. A prefeitura já concedeu permissões preliminares com base em pesquisas aprofundadas sobre a propriedade da terra. Reverter o curso agora exporia o município a uma responsabilidade significativa. Ele se virou para Elisa, sua expressão uma mistura perfeita de simpatia e firmeza. Eu entendo o apego da senhora. Pereira à área. É por isso que minha oferta, que ela infelizmente recusou, foi generosa. Às vezes, o progresso exige escolhas difíceis. Estou simplesmente pedindo que todos nós consideremos o bem maior de Paraty. Elisa sentiu o peso dos olhares sobre ela quando Gilberto voltou ao seu lugar. A câmara ficara mais silenciosa. O único som era o suave tamborilar da chuva contra as janelas. Seu coração batia forte contra as costelas enquanto ela se levantava, agarrando sua pasta. Disseram-me que uma caverna era uma piada, disse ela, a voz firme, apesar do tremor em suas mãos. Disseram-me para não me meter em buracos, mas a caverna guardou o que nossa cidade já foi. Trabalho, amizade, confiança. Ela ergueu a antiga escritura. A marca do meu bisavô está aqui, assim como o direito de passagem que Gilberto cercou. Ela olhou ao redor da sala, observando os rostos. Dona Sônia, com rugas manchadas de terra ao redor dos olhos. Tomé, o pescador, com as mãos ásperas de sal. Dona Lourdes, a vizinha. Jovens pais que lutavam com aluguéis que subiam a cada temporada. Moradores mais velhos que se lembravam de quando as casinhas abrigavam famílias não turistas. Não se trata apenas de uma caverna ou de uma pintura, continuou ela, encontrando seu ritmo. É sobre quem decide o que Paraty se torna. Por gerações, minha família cuidou daquele trecho da costa. Não para lucrar com ele, para protegê-lo para todos. É isso que a escritura significa. É isso que a trilha significa. O prefeito pigarreou. A pintura. Entendo que é valiosa. Dr. Henrique se levantou. Excepcionalmente. Obras de Viana com qualidade de museu raramente chegam ao mercado, especialmente com uma procedência tão clara. O MAM está preparado para oferecer uma soma significativa pela aquisição, sujeito aos desejos da senhora Pereira, é claro. Um murmúrio percorreu a sala. Gilberto se inclinou para a frente. Posso perguntar de que valor estamos falando? Para contextualizar, Dr. Henriques mencionou uma quantia que fez o ar mudar, como se todos tivessem inspirado ao mesmo tempo. O sorriso de Gilberto se contraiu quase imperceptivelmente. Parabéns, senhora Pereira, disse ele.
Uma descoberta afortunada, de fato. Talvez pudéssemos discutir uma oferta revisada em particular? Elisa desdobrou a carta dele. Ela leu a oferta em voz alta e suas palavras cuidadosas soaram fracas contra o estalar da verdade. Uma modesta taxa de descoberta, citou ela, em troca de gerenciar as complexidades dos direitos costeiros. Você sabia quanto a pintura valia, não é? Você sabia quanto os direitos valiam. O sorriso de Gilberto vacilou, o brilho escorregando para mostrar impaciência, depois constrangimento. Negócios são negócios, disse ele, mas sua voz perdera o toque aveludado. Não, respondeu Elisa. As casas das pessoas não são apenas negócios, nem a sua história. Ela se virou para os membros do conselho. A escritura é clara. A trilha permanece aberta. A caverna e a faixa de areia permanecem protegidas, não apenas para mim, mas para Paraty. O prefeito Pimentel ajustou os óculos. E os planos de desenvolvimento? Podem prosseguir na terra que o senhor Rocha possui legitimamente, disse Elisa. Mas não na faixa de areia protegida, e não bloqueando a trilha que está aberta há séculos. O prefeito conferenciou com o secretário, as cabeças inclinadas sobre os papéis. A sala prendeu a respiração, pescadores, lojistas, Dona Lourdes com farinha ainda nas mangas, todos observando enquanto o futuro mudava em seu eixo. A escritura parece legalmente sólida, anunciou finalmente o prefeito. As permissões do conselho precisarão ser revistas à luz desses direitos estabelecidos. Ele olhou para Gilberto. Sênior Rocha, você precisará apresentar planos revisados que respeitem as áreas protegidas e o acesso público. O rosto de Gilberto corou. Isso é um absurdo. Vocês não podem permitir que um pedaço de papel atrapalhe o progresso. Não é só papel, interrompeu Tomé, o pescador, levantando-se de seu assento. Sua voz, geralmente suavizada por anos gritando contra o vento e as ondas, encheu a câmara. É nosso direito de andar onde nossos pais andaram. É nosso porto, nossos penhascos. Ele acenou para Elisa. Algumas coisas não estão à venda. Outras vozes se juntaram à sua, não em gritos, mas em concordância constante. O clima na sala mudou como uma maré virando, de espectadores assistindo a uma competição para participantes reivindicando seu lugar. Não vingança, mas vindicação encheu o ar. Uma coisa quente e crescente. Elisa olhou para Marina, cujos olhos brilhavam como seixos molhados ao sol. Naquele momento, a caverna, a cidade, os longos anos, tudo parecia ser visto. O curador pigarreou. Senhora Pereira, com sua permissão, o MAMI gostaria de exibir a pintura. Estimamos seu valor. Ele mencionou uma quantia que fez a sala expirar. E teríamos a honra de exibi-la como oviana da coleção Pereira, reconhecendo o papel de sua família em sua preservação. Elisa piscou, o título inesperado. Toda a sua vida ela fora Elisa da Padaria, ou a mãe da Marina, ou simplesmente invisível, a mulher que trocava os lençóis, que servia o pão, que existia no fundo das férias de outras pessoas. Agora seu nome estaria ligado a algo duradouro, algo que importava. Após a reunião, as pessoas se reuniram nos paralelepípedos do lado de fora, as vozes animadas apesar da garoa. Mãos apertaram o ombro de Elisa, ofereceram parabéns, compartilharam memórias da trilha e da caverna de infâncias passadas. Gilberto ficou à parte, o telefone pressionado contra a orelha, o rosto tenso de cálculo. O que você vai fazer com o dinheiro? Perguntou Dona Lourdes, puxando o cardigã para se proteger do frio. Elisa olhou para o porto, onde os barcos balançavam suavemente em suas amarras. Garantir nossa casa, disse ela, e talvez ajudar a garantir a de outros. Dona Lourdes apertou seu braço. Sempre disse que você tinha um bom coração, não disse? Como sua mãe antes de você. A chuva diminuiu, deixando o ar lavado e as pedras brilhando. Dr. Henrique se aproximou, o guarda-chuva cuidadosamente dobrado sob o braço.
Haverá papelada, arranjos. A exposição pode abrir no verão, se você concordar. Elisa assentiu, ainda tentando compreender a transformação que estava ocorrendo. Não apenas em suas circunstâncias, mas em como ela era vista, como via a si mesma. Uma mulher que possuía algo de valor. Uma mulher com uma voz que era ouvida. A caverna permanece sua, é claro, acrescentou o doutor. Henriques. Embora eu espere que você considere permitir o acesso de pesquisadores ocasionalmente, pode haver outras significâncias históricas que ainda não descobrimos. A caverna pertence a Paraty, disse Elisa em voz baixa. Minha família apenas a manteve segura. Ela sentiu a mão de Marina deslizar para a sua, os dedos pequenos e quentes contra sua palma. Juntas caminharam para casa. Não o caminho de retirada que ela imaginara quando Gilberto fez sua primeira oferta, mas um caminho de retorno, de reivindicar um espaço que sempre fora parcialmente delas. O ar cheirava a pedra molhada e sal, a possibilidade se abrindo como o céu após a tempestade. A chuva deu lugar a uma manhã azul e limpa. A cerca na trilha do penhasco foi retirada. Uma nova placa de madeira dizia passagem pública. As letras escuras contra a madeira nova. O apartamento de Elisa cheirava a tinta fresca, a umidade afugentada com risos e óleo de limão. Na mesa, ao lado do passarinho de cerâmica, havia um recorte de jornal sobre a exposição no MAM e uma carta confirmando a venda que compraria sua casa e reformaria outras duas em sua rua. Elisa pedira à prefeitura para direcionar uma parte para o fundo da colônia de pescadores e uma bolsa de estudos para filhos de pescadores, pequenas âncoras para uma cidade puxada pelas marés. Pela janela aberta, vinham sons que antes a teriam irritado, gaivotas brigando, um caminhão de entregas dando ré, crianças gritando a caminho da escola. Mas que agora pareciam a textura de uma vida que ela podia habitar plenamente. Ela preparou chá, o ritual familiar carregando um novo significado agora que não era espremido entre turnos ou apressado antes do amanhecer. Marina entrou com o uniforme da escola, as bochechas rosadas. Mãe, disse ela, hesitando, nós estamos ricas agora. Elisa sorriu e afastou o cabelo endurecido pelo sal da testa da filha. Estamos seguras, respondeu ela. E vamos compartilhar. Ela pegou o passarinho e girou sua chave enferrujada. Ele ainda não cantava, mas na cozinha silenciosa veio outro som. O ronronar suave de um lar que parecia delas. Ainda posso colecionar conchas? Perguntou Marina, a voz de repente ansiosa. A Bia disse que quando as pessoas ganham dinheiro, elas mudam. Elisa se ajoelhou, encontrando os olhos da filha. Podemos mudar um pouco, disse ela gentilmente. Mas não as partes importantes, não as partes que sabem que as conchas importam, ou que amigos como a Dona Lourdes são preciosos, ou que nosso lugar é aqui. Marina assentiu tranquilizada. Ainda vamos visitar a caverna? Claro, disse Elisa. Agora faz parte da nossa história. História. Depois de levar Marina à escola, o mesmo caminho, mas de alguma forma mais leve, Elisa continuou até a padaria. Dona Sônia ergueu os olhos de enrolar a massa, surpresa e prazer se misturando em seu rosto empoeirado de farinha. Elisa! Não esperava te ver aqui. Não agora que você é praticamente famosa. Elisa sorriu. Eu estava me perguntando se você ainda precisa de ajuda. Não em tempo integral, mas talvez de manhã? Senti falta do cheiro de pão crescendo. Os olhos de Dona Sônia se enrugaram. Sempre posso usar um par de mãos extra. Mas você tem certeza? Você não precisa trabalhar agora, pelo que ouvi dizer. Eu quero, disse Elisa simplesmente. Faz parte de quem eu sou. Mais tarde, no penhasco, o mar respirava calmamente e até as gaivotas pareciam planar com menos fome. A trilha serpenteava ao longo da ponta, agora aberta a todos que desejassem percorrê-la. Flores amarelas desabrochavam entre as rochas, enchendo o ar com seu perfume adocicado. A boca da caverna esperava abaixo, uma promessa escura contra a pedra pálida.
Gilberto Rocha se aproximou com uma capa de chuva fina demais para o vento. Ele parou, olhou para a mama, olhou para a água. Senhora Pereira, disse ele. A voz menor, eu estava errado. Elisa assentiu. As pessoas erram, respondeu ela, sem hostilidade. Mas a trilha permanece aberta. Meus planos foram revisados, continuou ele. Menores, recuados do penhasco, com construtores locais, conforme solicitado pela prefeitura. Ele hesitou. Eu subestimei o que este lugar significa para as pessoas. Não apenas o lugar, disse Elisa. O pertencimento. Ele engoliu em seco, os olhos úmidos com algo que poderia ser compreensão ou talvez apenas a ardência do ar salgado. Sim. Bem, bom dia. Ele partiu sem slogans ou promessas. Um homem talvez vendo pela primeira vez os contornos de um mundo não moldado inteiramente pela riqueza. A tarde se transformou em noite. Elisa buscou Marina na escola e caminharam juntas até a casa de Dona Lourdes, onde o cheiro de empadas frescas enchia a pequena cozinha. A mulher mais velha as abraçou, seu abraço cheirando a farinha e água de lavanda. Acabei de ver o jornal, disse ela, colocando xícaras de chá diante delas. Nossa Elisa com uma pintura no MAN. Quem diria? Eu não, admitiu Elisa. Nada disso parece muito real ainda. Ah, é real o suficiente, disse Dona Lourdes, cortando uma empada ao meio para Marina. Tão real quanto qualquer coisa em Paraty. Apenas um tipo diferente de real de antes. Elas conversaram sobre coisas pequenas, como o filho dos vizinhos pegou seu primeiro peixe, como o bar finalmente estava consertando o telhado que vazava, como as marés de primavera trouxeram um tapete de conchinhas para a praia do Porto. Conversas normais, tornadas extraordinárias pela liberdade de simplesmente sentar e tê-las, sem olhar o relógio para o próximo turno ou contar moedas para a conta de luz. Ao saírem, Dona Lourdes apertou a mão de Elisa. Sua mãe estaria orgulhosa, minha querida, vendo você se impor assim. A garganta de Elisa se apertou. Gostaria que ela pudesse ter sabido. Ah, ela sabe, disse a mulher mais velha com certeza. Algumas coisas viajam mais longe do que pensamos. Naquela noite, elas passaram pela caverna enquanto a maré virava e o ar cheirava a algas e ferro frio. O mar inspirava e expirava, paciente como séculos. Marina apertou sua mão. O que a caverna realmente nos deu, mãe? Ela perguntou, sua voz pequena contra a vastidão. Elisa encontrou o olhar da filha, o piscar lento do farol pintando seus rostos de ouro e sombra. Ouro e sombra. Ela nos deu de volta nosso nome, disse ela, e nosso chão. Ela olhou para o mar escurecendo e acrescentou gentilmente: Amore. Dignidade são tesouros que ninguém pode roubar. Marina assentiu, satisfeita. Elas continuaram pela trilha que gerações haviam percorrido antes delas, que gerações percorreriam depois. Atrás delas, a caverna mantinha sua vigília silenciosa, uma escuridão que havia gerado luz, um vazio que continha plenitude. No apartamento naquela noite, Elisa abriu as janelas para deixar entrar os sons do porto. Barcos rangendo contra as amarras, o zumbido distante do bar, ondas batendo na pedra. Ela desempacotou uma caixa que havia chegado naquela tarde. Cópias do catálogo da exposição com a pintura de Viana na capa e as palavras A Coleção Pereira abaixo. Ela traçou as letras com a ponta do dedo, sentindo seu peso. Não apenas seu nome, mas sua linhagem. O tio-avô que escondera a pintura, o avô que lhe contara histórias de contrabandistas, a mãe que lhe dera o passarinho de cerâmica e a ensinara a consertar coisas quebradas. Elos de uma corrente que se estendia para trás na história e para frente na possibilidade. Em sua mesa de cabeceira, o passarinho permanecia de sentinela. Sua asa quebrada, um lembrete do que perdura apesar dos danos. Ao lado dele, agora, havia uma pequena pedra lisa que Marina encontrara na praia. Comum, sem destaque, exceto pelo fóssil perfeito de uma estrela de 5 pontas em sua superfície.
Uma estrela como a marca do contrabandista na caverna, como a que as levara à pintura, como as que guiaram os pescadores para casa por séculos. Elisa a tocou gentilmente. Alguns tesouros eram monetários, mudando vidas com seu valor. Outros eram mais simples, mas não menos profundos. O direito de percorrer caminhos ancestrais, de pertencer a um lugar, de transmitir histórias que conectam o passado ao futuro. De estar sob a luz da própria dignidade, não diminuída pela zombaria ou pela dúvida. Lá fora, a maré virou novamente. O mar expirou, a terra recebeu. Em algum lugar sob o penhasco, a caverna se encheu de água. Depois se esvaziou. Um ritmo mais antigo que a memória, constante como a esperança. Elisa fechou os olhos e ouviu o som de casa. Não apenas paredes e teto, mas pertencimento. Não apenas abrigo, mas certeza. O conhecimento de que algumas coisas, uma vez encontradas, não podem ser perdidas novamente.